Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 4 de outubro de 2025. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e depois 13 e 14. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições, o Teu Evangelho, os projetos que Tu tens para conosco, os missionários que Tu tens enviado para nos auxiliar na nossa trajetória. E hoje, dia 4 de outubro, um dia depois da data do nascimento de Allan Kardec, e também dia de São Francisco de Assis, que nós possamos, com o exemplo desses dois heróis do cristianismo, dois missionários que Tu nos enviaste, que nós possamos honrar, valorizar e agradecer pelo trabalho que eles realizaram e que não apenas ficou na história, no momento em que eles vieram, mas permanece e permanecerá para todo sempre, Senhor. Por isso, antecipadamente gratos por mais esta oportunidade, por mais esta bênção, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, 3 de outubro, nós, espíritas cristãos, sabemos que é a data do aniversário de nascimento de Allan Kardec. Nasceu em 3 de outubro de 1804, portanto, hoje, em 2025, 3 de outubro de 2025, faz 221 anos. E, embora seja pouco tempo, pouco mais de 2 séculos, pouco mais de 200 anos, infelizmente a gente já tem visto algumas pessoas que se dizem espíritas, mas querendo atualizar Kardec, não alcançando ou não entendendo, ou, infelizmente, a gente tem que reconhecer que pode haver um ou outro cidadão ou cidadã que entende, mas por conveniências, que aí é a chaga nossa, por orgulho, por egoísmo, quer moldar, quer adaptar aos próprios interesses, a questões ideológicas, políticas, enfim. Na verdade, nada mais é do que um orgulho, uma espécie de rebeldia, insubmissão às regras que Deus, que Jesus estabelecem para conosco. E isso, em outras palavras, pode caracterizar o quê? Um certo comodismo, Porque quando os 70 discípulos que abandonaram Jesus fizeram essa escolha, o que eles disseram lá na hora?
duro é este discurso para nós. Quem o pode suportar? Quem o pode ouvir? Então, quer dizer, a gente quer uma coisa que seja, né, digamos assim, conveniente, mas a verdade nem sempre ela é conveniente. Por isso que o provérbio popular aí, né, a sabedoria popular, criou, né, a expressão, a verdade dói. E tem que doer mesmo. Tem que incomodar. Na medida em que a gente não se sente incomodado, é porque a gente está achando que está tudo certo, está tudo bem, está tudo bom, quando não está. Então, quando a gente, por exemplo, né, passa a ser assistido por um psicólogo, por exemplo, né, e o psicólogo, dependendo, né, do método que ele utiliza, né, rogeriano, freudiano, enfim, e outros mais, se ele é um tipo, né, que adota uma metodologia ali de tratamento, de acompanhamento, que não somente deixa o paciente falar, mas instiga e dá, às vezes, uma opinião, geralmente o paciente foge desse tipo de psicólogo. Por quê? Ah, não, eu não quero que o cara fique falando, né? O psicólogo ou a psicóloga lá, o doutor ou a doutora, eu não quero que ele fique apontando o que eu estou fazendo de errado. Eu quero chegar ali só e desabafar e pronto. Bom, alguns psicólogos entendem que isso, embora seja assim já útil, né, porque é uma catarse, né, às vezes a gente não tem coragem de verbalizar determinadas coisas, mas no consultório lá do psicólogo ou da psicóloga a gente verbaliza, né, a gente exterioriza isso. Mas, às vezes, o grau nosso, né, de comodismo é tão grande que a gente precisa de alguém dando, né, um garro-chão. É aquele boi, né, que na hora que vai andar com o arado, né, para arar, preparar a terra, para receber a semeadura, às vezes o agricultor ali, ele tem que dar uma garruchada, né, tem que, o cavalo, às vezes, que você tem que, né, bater no dorso, lá no lombo do cavalo, porque senão, se você fizer só o eia, eia, e fizer com a rédea, ele não vai. Né? Você tem que dar um... Então, a gente é assim, né? Muitas vezes. E, diante de determinadas verdades que nos incomodam, que fazem com que nós pensemos, que fazem com que nós reflitamos, a gente faz o quê? Isso aqui não está mais ou menos do jeito que eu quero, eu vou adaptar isso, eu vou falar que agora tem que ser assim, tem que ser assado, e a gente começa a desvirtuar, né? E adulterar, né? Tirar a originalidade, a autenticidade da mensagem, da obra. Né? Por quê? Porque eu sou um acomodado. Né? Eu não quero que nada, né, me incomode a ponto de eu querer mudar o meu comportamento, a minha atitude. Então, o que eu faço? Em vez de eu mudar a mim mesmo, eu mudo a doutrina. Né? Eu mudo o evangelho do nosso Senhor Jesus, a doutrina espírita, eu mudo os 10 mandamentos, né? A lei de Deus lá recebida por Moisés, porque, né, eu vou dizer que hoje em dia tem que ser assim, assado, o mundo está desse jeito ou daquele e tal, e vou... Né? Na verdade, nós é que temos que mudar. Então, Kardec, né, não podendo nós olvidarmos, né, essa data de ontem, ele foi um missionário. Ele não foi qualquer um que foi escolhido, né, ao acaso, né, ou Jesus estava, né, fazendo um sorteio lá na espiritualidade, pegou vários nomes, né, vou botar vários nomes aqui, vou jogar para cima e o que eu pegar, né, como se fosse um sorteio. Não é nada disso. Né? Existe toda uma programação e os espíritos, que muitas vezes são encarregados de determinadas tarefas, eles têm já um acompanhamento de longa data, né? Toda uma orientação, uma trajetória, uma programação. E Kardec alcançou esse nível, esse degrau, essa condição, né? Como Jesus, por exemplo, contou na parábola dos talentos, aquele que recebeu 5 talentos,
ele tinha condições de lidar com essa quantidade maior de talentos. O outro recebeu 2 talentos e o outro recebeu 1, né? Ou, em outras versões, diz que um recebeu 10, o outro recebeu 5 e o outro recebeu 1. Então, por que isso? Porque cada um tem capacidade de lidar com um determinado grau de responsabilidade, com uma determinada tarefa, menos ou mais complexa. A gente não pode querer se arvorar, né, em hábil, né, incapaz de lidar com determinadas tarefas, com determinadas missões, quando a gente ainda não tem. Então, a gente vai receber de acordo com... E Kardec foi exatamente esse. Já, né, tendo galgado, conquistado, alcançado esse degrau, que foi capaz de trazer para nós outros, com a ajuda de toda a espiritualidade ali, né, que o acompanhou, que o assessorou, né, trazer essa doutrina que era a promessa que Jesus já havia feito. Na época que Kardec veio e implementou, né, codificou com essa didática. Por que foi Allan Kardec também, não foi um outro? Porque ele era envolvido com a questão da educação, né? Ele foi responsável por uma reforma educacional na França e na Alemanha. Vejamos, né, o nível de cultura, de conhecimento, de sabedoria que ele tinha, como os espíritos evoluídos sempre demonstram, né? Eu costumo usar Emmanuel como uma referência, assim, né? Quem lê o livro A Caminho da Luz, por exemplo, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, vê ali, né, claramente o nível espiritual elevadíssimo de Emmanuel, porque ele dá um conhecimento ali, né, dá demonstrações de um conhecimento que ele tem em todas as áreas. Todas as áreas. Línguas, filosofia, história, direito, medicina, biologia, física, química, sociologia, psicologia. Então, quer dizer, quem de nós, às vezes a gente se acha o maioral, né? Só porque a gente é especialista numa determinada área, mas às vezes, na maioria das vezes, o especialista, né, ele é extremamente cartesiano. Por quê? Porque ele vai especializando dentro da área geral em que ele tem a formação, ele vai se especializando cada vez mais numa determinada questão, matéria, num determinado assunto. Os espíritos superiores, os espíritos elevados, né, eles têm um conhecimento geral de tudo. Então, às vezes, a gente é muito bom numa determinada matéria. Eu sou muito bom em matemática, mas nas outras matérias eu não sou bom, né? Eu sou muito bom em língua portuguesa, mas em matemática eu sou péssimo, né? Então, isso demonstra a nossa inferioridade ainda. Os espíritos superiores não, eles são, né, conhecedores, eles são bons, se fossem alunos, em todas as matérias, né? E é exatamente isso que Kardec demonstrou, né? Por isso que ele foi escolhido. Por isso que ele foi escolhido. Então, voltando aqui, né, à leitura inicial que nós fizemos, quando Jesus disse, e João registrou no seu evangelho, todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá a vós, se eu for, vô-lo enviarei. O que isso significa? Bom, está lá no livro de Eclesiastes, né, capítulo 3º. Há um tempo para todas as coisas, e todas as coisas haverão, né, de acontecer debaixo do propósito de Deus ou dos céus, né? Então, o que é isso? A gente sabe que tem um tempo para tudo. Tem um tempo, como está também, né, na continuação desse capítulo 3º, esse versículo
que é o primeiro que abre o capítulo 3º, fala isso, há um tempo para todas as coisas. E aí depois ele vai falando, né? Salomão, que é o autor ali do livro de Eclesiastes, há tempo para nascer e tempo para morrer, há tempo para chorar e há tempo para sorrir. Então tudo tem um tempo. E nós hoje, né, nesse mundo de muita informação, o que a gente sabe que na nossa vida normal, aí, cotidiana e tal, o que a gente sabe? Tudo tem um prazo de validade, não é verdade? Quando a gente compra um produto, ou ainda que a gente não compre, né, a gente ganhou, a gente adquiriu, né, de uma forma gratuita, né, recebeu, ou tem, né, uma plantação, um cultivo, né, de hortaliças, de frutas, a criação, né, de gado, enfim, tudo tem um prazo de validade. E às vezes a gente até compra ou ganha um produto, adquire com um prazo de validade impresso ali na embalagem, e a gente vai ver, ué, tá na validade ainda, mas o produto já estragou. Né? E às vezes o contrário, já venceu, mas o produto está bom. Por quê? Porque, na verdade, nós seres humanos somos falhos. Né? E essas coisas, muitas vezes, ultrapassam a questão, né, do conhecimento humano, da capacidade humana. Né? Então, Deus é que sabe, né, das coisas. Como Jesus tinha a missão de vir aqui num dado momento da humanidade para trazer a revelação de que Deus não era aquele Deus lá do Antigo Testamento, né, vingativo, né, e favorecendo um povo em detrimento de outros, né, e tudo mais, um senhor de guerras, de exércitos, né? Não, Jesus veio trazer o quê? A revelação de que Deus é um pai, pai amoroso, pai misericordioso, né? E aí teve uma programação que veio diretamente de Deus e ele, Jesus, também participando, até porque nós sabemos, como está lá no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, ele, Jesus, é o co-criador do nosso orbe. Então, tudo que acontece aqui no nosso planeta, todos os projetos são de autoria de quem? Quem que está projetando aí, né, a transformação da Terra de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração? Né? Quem que está, né, empreendendo desde antes da sua vinda a revelação, primeiramente, através de Moisés, dos 10 mandamentos, a lei básica de Deus, depois, com a sua vinda pessoal, né, da revelação desse Pai amoroso, misericordioso, justo, né, e depois, num dado momento, o Consolador prometido, o outro Consolador. Quem que fez essa programação? Jesus. Então, quando a gente fala em doutrina espírita, né, não tem como ser espírita sem ser cristão. Né? A doutrina espírita sem Jesus não é doutrina espírita. Há alguns, né, adeptos da doutrina que desprezam a parte religiosa, mas na verdade a parte religiosa da doutrina é a mais importante, na verdade. É a mais importante. Né? Por quê? Porque como está lá, por exemplo, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Jesus é o nosso modelo e guia. Então, não tem como nós desassociarmos a doutrina, a nossa prática, o nosso estudo, sem estudarmos, sem procurarmos entender, vivenciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus disse isso, né, o que ele estava a dizer? Estava a dizer, olha só, tem um tempo aqui para tudo acontecer. Eu vou ficar o período que eu tenho que ficar aqui, mas eu vou embora, né, para a espiritualidade. Então, quando nós
nesse grau em que nós estamos, desencarnamos e muitas vezes nós sabemos que nós temos condição de fazer muito mais coisa fora desse corpo de carne, né, do que quando encarnados, porque isso aqui nos limita, a consciência nossa está limitada, né? Alguns arquivos que nós temos não estão acessíveis por causa da encarnação, né? E quando a gente, até durante o sono mesmo, desdobra, né, está parcialmente liberto do corpo, ou quando a gente desencarna, a gente retoma, né, o acesso a uma consciência plena, a esses arquivos todos, a gente pode fazer muito mais. Então, às vezes, quando a gente até, né, não de forma errada, mas às vezes, né, de uma forma que pode traduzir um pouco de incompreensão, né, a gente às vezes se revolta, né, fica triste além, né, do necessário, do razoável, em relação a uma desencarnação. Na verdade, os espíritos dizem isso. Quando a pessoa desencarna, o espírito que estava aqui, né, encarnado entre nós, volta, porque a nossa pátria verdadeira não é isso aqui, né? O nosso mundo verdadeiro não é esse, é o mundo espiritual. Então, quando nós voltamos, ou alguém da nossa família volta, dizem os espíritos, né, há uma verdadeira festa. Da mesma forma que nós aqui, quando recebemos um espírito que está encarnando e nasce, né, como um bebezinho, e a família festeja, né, prepara aquela recepção para o bebezinho, a mãe faz o enxoval ali, os pais preparam um quartinho para o bebê, né, tudo enfeitado, bonitinho e tal. Faz-se aquela festa. Quando o espírito retorna para o plano espiritual, também se faz uma festa. Principalmente se for um espírito minimamente esclarecido, minimamente comprometido, né, com os ideais do nosso Senhor Jesus Cristo, minimamente comprometido em ajudar o próximo, em fazer o bem, em fazer a caridade. Então, esse espírito, se aqui, com as limitações do corpo, com as limitações da consciência, se já fazia uma obra, né? Como nós temos diversos exemplos, vamos falar aqui, por exemplo, do próprio Allan Kardec e do São Francisco de Assis, né? E tantos outros, né? Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, né? Bezerra de Menezes, Chico Xavier. Se esses espíritos, enquanto encarnados aqui, fizeram o que fizeram, né, Dwight Moody e tantos outros, né, da Igreja Católica, por exemplo, né, o que não fariam e fazem e farão na espiritualidade, com muito mais possibilidade, com muito mais capacidade, plenitude, não é mesmo? Então, Jesus disse, né, ó, convém-vos, é bom para vós que eu vá. Por quê? Porque a missão dele aqui já tinha terminado. Ele já veio, já revelou, né, ia passar pela crucificação, que era para a gente ter, sim, um peso na consciência. Tanto que o bom ladrão lá, né, o Dimas, quando o outro, que também era ladrão e criminoso, né, os dois crucificados ali ao lado de Jesus, um que era o Gestas, né, que é considerado o mau ladrão, falando um monte de impropérios para Jesus. Ah, se tu és o Messias, se tu és o Cristo, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e salva nós. Quer dizer, desafiando, né, Jesus. E o outro que é considerado, né, na história da cristandade, o bom ladrão, que é o Dimas, falou assim, cala-te, tu não sabes o que falas. Nós merecemos estar aqui, mas este não. Este é um justo e não cometeu crime algum. Olha só, hein? E aí ele ainda vira e fala para Jesus assim, Senhor, reconhecendo a autoridade espiritual de Jesus, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Olha a humildade
desse sujeito, né, diante de um, né, missionário de Deus, da representação de Deus na terra, aparentemente derrotado, né? Porque, Jesus estava crucificado ali, então ele deu uma demonstração de fé, de reconhecimento, que poucos de nós, né, apesar de conhecer a vida toda de Jesus, que está relatada aí nos evangelhos, poucos de nós damos, né, essa demonstração de fé. A pessoa ver, né, alguém que em tese era um missionário, né, era o representante de Deus e tal, mas derrotado, né, entre aspas, crucificado como se fosse um criminoso, e reconhecer que ele é o Cristo, é o Messias, estava sendo injustiçado ali. Quantas pessoas são processadas, julgadas, presas, né, pela justiça do mundo? Nos países onde há pena de morte, pessoas que são condenadas à morte, sendo inocentes. E isso já não nos revolta, né? Quando a gente vê uma pessoa inocente sendo processada e julgada, presa, sabendo nós que a pessoa não fez nada de errado. Isso não nos revolta? O que causa, então, a crucificação de Jesus, a condenação de Jesus, a pena de morte? Né? O que causa em nós outros, que nos dizemos cristãos? Não é verdade? Então, Jesus estava falando aqui, olha só, a minha missão aqui está terminando. E eu tenho que ir, eu tenho que voltar para o Pai. Eu tenho que voltar para o Pai. E isso vai ser bom para vocês. Por isso eu vou enviar o outro Consolador. E se eu não for, o outro Consolador não virá. Está aqui no Evangelho de João. Então, a gente tem que entender, né, que tudo tem o momento de acontecer, o prazo, né, o tempo. Né? E aí ele ainda continua. João anotou, quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Verdade. O que nós precisamos? É exatamente o que eu falei no início aqui, do que muitas vezes a gente foge. A gente não quer ouvir a verdade. A verdade dói, a verdade incomoda. Mas é esse incômodo, é essa dor que vai fazer a gente se transformar. Porque se a gente tiver só gente ali perto da gente para falar assim, você está muito bem, está ótimo e tal, né? Ninguém critica, ninguém fala assim, olha só, eu acho que você tem que melhorar isso assim, assim, você tem que mudar aquilo, você tem que mudar isso, você tem que melhorar aquilo, você tem que melhorar isso e tal, não sei o quê. Se todo mundo estiver batendo palmas para a gente começa a achar realmente, né, que a gente está no bem bom, está ótimo, está muito evoluído, estou muito bem e tal. E aí o que acontece? Acontece o que acontece, e já aconteceu e vai continuar acontecendo, com um monte de espírito que desencarna achando que está muito bem, e chega lá e fala assim, o que houve? Não estou entendendo. Eu achei que eu estava bem, mas não estava. Aí é que a gente vai se deparar com a realidade. E vai tomar um choque de realidade, né? E aí, né, muitos espíritos passam tempos indeterminados sofrendo, né, em regiões, né, de sofrimento, criações, né, mentais, formas de pensamento, e enfim, né, tudo que a gente sabe aí que está relatado, por exemplo, na obra de André Luiz. Né? Então, tudo tem um tempo e a gente precisa da verdade. Só que, como Jesus disse, né, muita coisa teria para vos dizer, mas vós não podeis suportar. Jesus não é o mestre. Mestre é o quê? É o professor. Então, ele, como o mestre dos mestres, o mestre máximo, ele fez uma adaptação didático-pedagógica para a gente entender, naquele momento, a mensagem que ele trazia, a verdade que ele trazia. Por quê? Porque quando a gente vai ensinar uma criancinha lá, né, nas primeiras séries do ensino fundamental, matemática, língua portuguesa,
biologia, química, física, a gente vai ensinar da mesma forma que um estudante do ensino médio, por exemplo, estuda. A química, a física e a biologia, que o estudante lá do ensino médio aprende e estuda dessa forma, 3 matérias separadas, cada uma, né, com a sua didática ali, com o seu conteúdo, com a pedagogia própria, né, e aprofundando-se cada vez mais no ensino fundamental lá, essas 3 matérias reunidas tomam o nome de ciências. Olha só, até a nomenclatura muda. Por quê? Porque a criança, física, química, biologia, né? Vamos dar o nome de ciências, para ficar mais fácil. Então, é o que a capacidade da criança permite, né? E é física, é química, é biologia, mas de uma forma simplificada. A língua portuguesa, por exemplo, né? Você vai ensinar ali o beabá, né? Divisão silábica, né? Formação das palavras ali e tal. Você não vai explicar, né? Oração sindética, assindética, né? Predicativo do sujeito. Nada disso, que a criança não vai... Vai tentar repetir o nome, né? E vai falar errado e tal. Então, é o quê? É língua portuguesa, mas é o básico ali. Divisão silábica, conjugação verbal, né? Minimamente, né? Então, à medida que a gente vai avançando, à medida que a criança, que o aluno, que o estudante vai avançando, as coisas vão se tornando mais complexas. E a gente vai tendo capacidade de entender, até chegar a um ponto, né, que, por exemplo, o estudante de matemática, né, que vai lá estudar álgebra, equação, né, do 3º e do 4º grau, a criancinha lá, ela está aprendendo a somar, diminuir, multiplicar, dividir, né? Se você falar em equação do 2º grau ali com a criança, ela fala, o quê? Equação do 2º grau? A criança vai achar engraçado, vai rir, né? Então, tudo tem um momento certo. E Jesus, sendo o mestre dos mestres, ele veio trazer a revelação de Deus, a mensagem, a verdade, de acordo com a nossa capacidade de entendimento naquele momento. Por isso ele contou diversas parábolas, por exemplo, né? Para ficar mais fácil da gente entender. E aí, aproximadamente 18 séculos depois, vem o Consolador prometido, a doutrina espírita. E ele disse, Jesus, olha só, quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E Kardec, na sua humildade, ele não disse que a doutrina estava completa e pronta, não. Ele falou, a doutrina tem um caráter de progressividade que, à medida em que a ciência for avançando, se algo for revelado pela ciência, e inclusive provar que alguma coisa que a gente comentou, aventou, abordou aqui não é dessa forma, olha a humildade de Allan Kardec. Se a ciência amanhã, com a sua evolução, provar que algo que a gente abordou aqui não é da forma como nós abordamos, Kardec diz, fiquem com a ciência. Olha só, hein? Então, ele não se arvorou em dono da verdade. E, pelo contrário, ele quis provar que essa questão da capacidade permanece. Hoje, o que está sendo revelado para a gente é isso, é o que a gente tem condições de entender, mas amanhã isso pode ser mais aprofundado, por exemplo. Não é que vai contrariar o que ele disse, o que a espiritualidade trouxe. Não é isso. Não necessariamente. Mas vai dar um cunho de maior verdade àquilo, né? Porque as parábolas que Jesus contou, que são histórias, são uma verdade que ele trouxe de uma forma simbólica.
as verdades que estão contidas na doutrina espírita, amanhã ou depois, podem ser aprofundadas, né, com o avanço da ciência, de maneira que a gente fale assim, ah, tá, agora eu estou entendendo melhor isso assim, assim. Então, por exemplo, só para ilustrar, né, tudo que a doutrina espírita traz explicando para a gente não é novidade nenhuma. Sempre existiu. A prova disso é, por exemplo, só a título de exemplificação mesmo, um livro de Ernesto Bozano, que foi um cético que se converteu ao espiritismo após se aprofundar nas suas pesquisas. Ele escreveu uma monografia cujo título é Povos Primitivos e Manifestações Sobrenaturais, em que ele prova que ao longo da história da humanidade, tudo que a doutrina espírita explica e prova já acontecia e sempre aconteceu. Manifestações mediúnicas, materializações, aparições, psicofonias, psicografias, desdobramentos, sonhos. Tudo isso não é novidade. A doutrina espírita não veio trazer nada de novo, ela veio explicar o que sempre aconteceu. Então, é a prova de que isso realmente é a verdade. Mas, se Jesus falasse naquela época lá em que ele veio, né, o fenômeno mediúnico consistente na psicofonia, pessoal, né, há 40 anos atrás, se nós ouvíssemos alguém falando, vai chegar um momento em que vocês vão poder fazer uma palestra, uma conversa, né, através de um aparelhozinho sem fio, chamado telefone celular, e pessoas em qualquer lugar do planeta poderão assistir, ouvindo e vendo, ouvindo a sua voz e vendo a sua imagem, que é o que a gente está fazendo agora aqui nessa live. Há 40 anos atrás, se a gente falasse sobre isso, muitas pessoas diriam, gente, essa pessoa está doida, coitada. Ela não sabe o que ela está falando, ela está, né, delirando, deve estar com febre altíssima. Então, quer dizer, Jesus, quando falou sobre reencarnação, por exemplo, com Nicodemos, sobre reencarnação, Nicodemos era, né, um sacerdote, né, de alta categoria, de alta hierarquia. E aí Jesus falou assim, tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Se vos falo, né, das coisas do mundo. Então, olha só, naquele momento ele tentou estabelecer um diálogo com alguém que tinha uma intelectualidade, uma sabedoria, né, um pouco diferenciada, um pouco mais avançada, e a pessoa não entendeu. Eu tenho que voltar e entrar no ventre da minha mãe? Como é que é isso? Eu sendo velho e tal? Jesus estava falando de reencarnação. Então, a prova de que realmente, né, a gente vai recebendo de acordo com o momento certo, com a capacidade, com o avanço, né, que a humanidade já alcançou, está nessas palavras de Jesus. E aí ele fala, né? Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Quer dizer, ainda tem mais coisa para acontecer. A gente não pode achar que a doutrina está desatualizada, né? Porque nem ela se consolidou verdadeiramente. Quando a gente pega, por exemplo, esse livro aqui, Allan Kardec, O Educador e o Codificador, é da FEB e organizado por Zeus Van Tuyl. A gente pega aqui no capítulo 2º da 4ª parte, que é a parte final do livro, tem uns trechos aqui muito interessantes desse livro, falando assim, o período religioso da doutrina, né? Eles transcreveram aqui uma manifestação, né? Um pensamento, um escrito do próprio Kardec, né? Falando sobre
períodos que a doutrina teria. Então eles falam aqui nesse capítulo 2º da 4ª parte, né? Na Revista Espírita de dezembro de 1863, período de luta, Allan Kardec tece considerações a respeito dos períodos vividos ou a serem vividos pelo Espiritismo. E os nomeia nessa ordem. Olha só que coisa interessante, hein? Período da curiosidade, período filosófico, período da luta, período religioso, período intermediário, que na época própria ganharia nome. Olha só, esse período intermediário, Kardec diz que na época própria esse período ganharia um nome adequado. E aí ele não quis dar um nome, ele falou só um período intermediário, que era depois do período religioso, hein? E depois desse período intermediário, finalmente, o da regeneração social. Então vejamos, meus irmãos, a importância da doutrina no mundo, no nosso planeta, no nosso orbe, com transformações sociais. Então a gente não tem que buscar transformação, revolução, não sei o quê, em outras filosofias, em outras doutrinas, né, de cunho político, muitas vezes, materialistas, doutrinas materialistas. Nada disso. Tudo haverá de acontecer de acordo com o projeto de Jesus. A transformação social, ela vai acontecer. Está dentro do projeto de Jesus para esse mundo, para nós, seres humanos. Mas a gente não pode separar da questão religiosa. Essa é a questão. A gente não pode separar do aspecto religioso, né? Então, eles transcreveram aqui dizendo: eis o que escreveu quanto à passagem do 3º até o 6º período. A luta determinará uma nova fase do Espiritismo e levará ao 4º período, que será o período religioso. Depois virá o 5º, período intermediário, consequência natural do precedente, e que mais tarde receberá sua denominação característica. Aqui são as palavras do próprio Kardec. O 6º e último período será o da regeneração social, que abrirá a era do século XX. E aí eles próprios, os organizadores, eles falam aqui que na colocação dessas fases do movimento espírita, não deixa dúvida que o missionário, ou seja, Allan Kardec, foi altamente inspirado pelo Espírito da Verdade. E aí, abrindo um pequeno parênteses, quem é o Espírito da Verdade? O Espírito da Verdade, meus irmãos, como está lá em Obras Póstumas, o Espírito da Verdade é Jesus. Simplesmente. Só que, para não causar mais confusão do que Jesus sabia que a doutrina espírita passaria, né? Momentos, como o próprio Kardec ali colocou, de luta, né? A confusão que foi na hora que a doutrina começou, gerando inclusive, né, movimentos como, por exemplo, o Auto de Fé de Barcelona, queima de livros em praça pública e tal, né? E até hoje, quantos de nós espíritas, né, somos, né, chamados aí de nomes, né? Ah, fulano é isso, fulano é aquilo, quando a gente fala que a gente é espírita, né? Ficam com medo às vezes, né? Pessoas se afastam da convivência conosco, né? E, ó, ele é espírita, hein? Acho melhor você não se meter com esse tipo de gente, não, hein? Vai saber, né? Vai saber, né? Então, se até hoje, né, mais de 200 anos da vinda de Kardec, né, mais de 150 anos de doutrina, a gente ainda tem um certo preconceito, né? Por exemplo, né, voltando à questão do livro lá de Ernesto Bozano, provando que tudo que a doutrina explica
Sempre aconteceu, acontece e continuará acontecendo. Mas não ouse usar a palavra mediunidade, né? Os santos da Igreja Católica, quando são canonizados, todos, é condição, inclusive, eles têm que, né, os fiéis lá, as testemunhas, inclusive, que participam, né, do processo de canonização e tal, tem que testemunhar, tem que provar, tem que ficar provado nesse processo que houve milagres. Milagres. O que é isso? Muitas vezes é o fenômeno mediúnico. É o fenômeno mediúnico. Mas se você usar a palavra mediunidade, opa, calma aí, não tem nada disso. Uma coisa é o milagre, né? Proveniente de Deus, do Espírito Santo e tal, de Jesus. Outra coisa é isso aí que você está falando, que é coisa do diabo, né, e tal. Então, quer dizer, desconhece, e aí o desconhecimento gera o quê? Né? A ignorância gera o quê? Preconceito. Né? Então, se usar a palavra mediunidade, como, por exemplo, o professor Clóvis ousou usar no seu livro Mediunidade dos Santos, livro interessantíssimo, que prova exatamente isso que eu estou falando. Todos os santos que foram canonizados, mas ele só usa, né, no livro ali alguns exemplos, mas todos os santos que foram canonizados e que tiveram prova de que realizaram milagres, nada mais foram do que médiuns. Médiuns, sim, da espiritualidade superior. Médiuns de Jesus, por que não falar, né, a nomenclatura? Médiuns do Espírito Santo, que são os espíritos superiores. Né? Médiuns, sim, dos bons espíritos, dos anjos, de Maria Santíssima. Né? Sim, mas médiuns. Médiuns. E não apenas, né, milagreiros. Então, à medida em que a gente passa a conhecer, Jesus não falou isso? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Do medo, do preconceito, da ignorância. Então, eles aqui, os organizadores da obra, falam assim, né? Cremos que Allan Kardec apressou-se por conta própria em fixar o tempo para cada um dos períodos. E aí a gente tem que lembrar, quando a gente lê isso, que os espíritos bons, os espíritos superiores, os benfeitores, né, que muitas vezes estão encarnados, como, por exemplo, Kardec na época lá em que esteve aqui, eles continuam sendo otimistas, eles continuam sendo benevolentes, gentis, extremamente educados. E aí, por exemplo, a gente lê várias vezes em obras aí, né, os espíritos chamando a gente de espíritos medianos, por exemplo. Né, vós que sois medianos e tal. Mediano? Peraí, vamos analisar aqui a escala dos mundos. Né? Basicamente são mais ou menos 5. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes ou ditosos e mundos celestes. Ou seja, 5. Qual que é a metade de 5? O item que está nem mais para lá, nem mais para cá. Está na metade certinho. Qual que é o mundo aí que está na metade? Mundo de regeneração. Nós estamos já no mundo de regeneração? Não. Então, nós não somos espíritos medianos. Nós somos espíritos inferiores ainda. Triste realidade, mas é a verdade. Está lá na escala espírita, né? Questão 100 e seguinte do Livro dos Espíritos. Então, nós não somos espíritos medianos, mas os espíritos bons, eles nos chamam para nos incentivar. Porque se a gente também só receber, né? A gente tem uma tendência, às vezes, que é por orgulho também, muitas vezes. Mas a gente tem a tendência, né, de se vitimizar, né? Se vitimizar. Ou, né, cair, né, em tristeza, em depressão e tal, né? Querer fugir da realidade, né? São comportamentos comuns ao nosso grau, né?
para que isso não aconteça, eles nos estimulam. Então chamam a gente, às vezes, né, de espíritos medianos, né? Falam, por exemplo, como Kardec aqui, que falta pouco para acontecer a fase melhor aqui da doutrina e tal, né? E aí, continuando o que os organizadores aqui da obra disseram, eles falam assim, cremos que ele, Allan Kardec, apressou-se por conta própria em fixar o tempo para cada um dos períodos. Aliás, quando Jesus anunciou a vinda do Consolador, também julgaram que tal acontecimento se daria num tempo bem próximo daquela época, achando alguns que a promessa se cumpriria no dia de Pentecostes. Olha só, muito próximo ali, né? O fenômeno lá, o dia de Pentecostes, que realmente foi, né, extraordinário, maravilhoso, cheio de fenômenos. E muita gente lá na época pensou, é o Consolador prometido. Não, não é. Né? 18 séculos depois que viria o Consolador. Então, na verdade, dizem aqui os organizadores, estamos agora vivendo o período religioso do Espiritismo. E eu ouso dizer, estamos começando a viver. Começando. Porque agora que nós estamos entendendo a importância de Jesus na doutrina, né? Embora a gente ainda esteja com alguns remanescentes do período de luta, que não necessariamente são os que são contrários ao espiritismo, mas também são esses que se dizem espíritos e estão querendo atualizar a doutrina. Kardec, no livro Viagem Espírita, de 1862, ele fala, os maiores inimigos da doutrina são os próprios espíritos, algumas vezes. Olha só, a pessoa nem entendeu a doutrina ainda. A doutrina não se consolidou. A fase lá de consolidação, que é depois do período religioso, que Kardec nem ousou nominar, dar o nome, essa fase não aconteceu ainda. E ainda vai ter uma outra fase depois, que é a fase da regeneração social. E tem gente se dizendo espírita querendo atualizar a doutrina. Coitada dessa pessoa, né? Não está entendendo nada. Ela é uma representante dos adversários da doutrina. E ela não sabe disso. Mas, enfim, né? Cada um é cada um. Então, por exemplo, né? Voltando aqui, né, ao nosso querido codificador, né? Esse livro que nós acabamos de usar aqui, que é a biografia de Allan Kardec, no início aqui na apresentação, na primeira página, o primeiro parágrafo fala assim, tudo o que falarmos ou escrevermos será ainda insuficiente para traduzir o monumental trabalho da codificação espírita empreendido por Allan Kardec. Tudo o que falarmos ou escrevermos será ainda insuficiente. A magnitude da obra, o valor de Kardec. Quem quiser ler no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, né, Irmão X, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, está lá. Reuniões acontecendo na espiritualidade, Kardec participando, nesse que está, né, nesse conto que está no livro Cartas e Crônicas, foi exatamente uma reunião em que Napoleão foi levado a essa reunião, já estando encarnado como Napoleão, e para ser alertado, né, porque ele poderia e estava dando sinais de que haveria de se, né, enveredar aí pelo caminho da soberba, da ambição desmedida, né? E aí os espíritos benfeitores e Kardec, porque qual que foi a missão de Napoleão? Foi complementar o que Joana d'Arc havia iniciado, que era uma preparação da França para receber Allan Kardec e a doutrina espírita.
Mas aí, realmente, a soberba, o orgulho, a ambição de poder acabaram levando ele, né, por um desfecho, digamos assim, né, um pouco equivocado em relação à missão, né? Ele terminou mal a missão dele. Mas ele foi alertado. E conta-se, né, que nessa reunião, onde estavam presentes grandes heróis da história da humanidade, grandes sábios, grandes filósofos, quando Kardec aparece com uma tiara rutilante, um cetro nimbado de luz, Napoleão, que estava nessa reunião em desdobramento durante o sono, ele caiu de joelhos e começou a chorar diante da energia, da autoridade moral e espiritual de Allan Kardec. Então, quem somos nós, né, para falar que tem que ser atualizado? Quer dizer, é muita ignorância, é muito desconhecimento, né? E aí, né, para terminar a nossa reflexão, vamos falar um pouquinho do São Francisco de Assis, que pode-se dizer, inclusive, né, ele foi o precursor da reforma protestante. Por que não dizer? Porque ele fundou a Ordem dos Franciscanos lá. Por quê? Porque ele já estava vendo que algumas coisas estavam acontecendo na Igreja Católica e ele estava achando que estava sendo um desvirtuamento. Um desvirtuamento, né? Então ele quis fundar uma ordem dos franciscanos baseada na disciplina, na simplicidade, na pobreza, remontando, né, a originalidade, a autenticidade de Jesus, né, do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Porque já estava começando a criar, né, umas pompas e não sei o quê. Então, por que não dizer, né? São Francisco foi um precursor da reforma da igreja, né? E dizem alguns, né, muitos na seara espírita, dizem que ele, São Francisco de Assis, é a reencarnação de João, o discípulo amado, irmão de Tiago, né? Então, meus irmãos, hoje, né, dia 4 de outubro, dia de São Francisco, ontem, 3 de outubro, dia de Allan Kardec, né, que eles recebam, né, a nossa gratidão, essa parca homenagem, e que nós saibamos valorizar, aproveitar esses ensinamentos e nos dedicar cada vez mais e sempre ao estudo, ao trabalho no bem, né, honrando o que esses gigantes, esses heróis, esses missionários nos deixaram. Porque se a gente ignora, se a gente não valoriza, eles vieram por nossa causa. Vieram para nos ajudar. E a gente está virando as costas, né? Então, que eles recebam, né, a nossa homenagem, o nosso preito de gratidão e que o nosso Senhor Jesus, né, Deus, permitam que nós encerremos a nossa pregação de hoje, agradecendo a você que nos acompanha, que nos segue, e eu desejo a todos um ótimo final de sábado, um ótimo domingo e uma ótima semana. Que Deus nos abençoe a todos, meus irmãos. Boa noite.